Boa noite a todos. Vamos então nos preparando para mais um encontro de reflexões, de aprendizado, pedindo a Deus que nos ampare, que nos ilumine, que nos assista nos momentos da nossa vida, da nossa encarnação. A todos os necessitados, sofredores, doentes, desamparados, que as nossas vibrações possam atingir cada coração, aos nossos dirigentes, a todos os dirigentes de nações que se unam fraternalmente, para que as forças sejam dirigidas com o mesmo objetivo, do bem-estar do povo, do bem-estar do planeta. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cairmos em tentações e livra-nos de todo mal. Que assim seja, graças a Deus e a Jesus. Hoje veremos do Evangelho segundo o Espiritismo o texto contido na sua introdução. Diz assim, o título é Objetivo desta obra. Podem dividir-se em 5 partes as matérias contidas nos Evangelhos: os atos comuns da vida do Cristo, os milagres, as predições, as palavras que foram tomadas pela Igreja para fundamento de seus dogmas, e, o 5º, o ensino moral. As 4 primeiras têm sido objeto de controvérsias. A última, porém, que é o ensino moral, conservou-se constantemente inatacável. Diante desse código divino, a própria incredulidade se curva. É terreno onde todos os cultos podem reunir-se, estandarte sobre o qual podem todos colocar-se, quaisquer que sejam suas crenças, porquanto jamais ele constituiu matéria das disputas religiosas, que sempre e por toda parte se originaram das questões dogmáticas. Aliás, se o discutissem, nele teriam as seitas encontrado sua própria condenação, visto que, na maioria, elas se agarram mais à parte mística do que à parte moral, que exige de cada um a reforma de si mesmo. Para os homens em particular, constitui aquele código uma regra de proceder que abrange todas as circunstâncias da vida privada e da vida pública, o princípio básico de todas as relações sociais que se fundam na mais rigorosa justiça. E, finalmente, e acima de tudo, o roteiro infalível para a felicidade vindoura, o levantamento de uma ponta do véu que nos oculta a vida. Essa parte é a que será objetivo exclusivo desta obra. Então aqui ele ressalta aqui essa parte da moral, né, que nos oculta aí a vida futura, essa parte desse esclarecimento, desse levantamento do véu que ele diz, que será o objetivo principal dessa obra. Ressaltamos também nesse trecho o ensino moral do Cristo, que o Evangelho em seu todo procura nos esclarecer, nos exemplificar com todas as suas passagens, nos alertar. Se manteve como universal, até mesmo pelos incrédulos, mesmo aqueles que não têm a credulidade no Cristo, não contestam, não têm
argumentos para contestar esses ensinos morais contidos no Evangelho. Todos os cultos concordam com isso e não se traduz por disputas nenhuma religiosas. Não se trata de disputas religiosas. Se trata da verdade do Cristo, da moral do Cristo que nos ensinou. Independente das crenças humanas, é o mesmo para todas as crenças. Nenhuma delas rebate esses argumentos morais. Para o homem em geral, constitui código de regra e procedimento, tomado no setor público ou no privado, quer dizer, em qualquer circunstância da nossa vida, pública ou privada, será o mesmo, será aplicado em todos os setores, sem distinção. Então, seria o princípio básico de todo relacionamento social e roteiro infalível para a felicidade. De apenas uma parte do véu, como ele diz, né, foi levantado sobre a vida futura. Olha a abrangência dessa obra, né, como ditando aí uma conduta moral para o homem, para que ele não se perca, né, e é abrangente e importantíssimo para nós, para verificarmos isso no nosso entendimento do crescimento do espírito, das dificuldades que o espírito se mantém ainda encarnado, ter essa base, essa regra, essa conduta moral definida no Evangelho. Então, continuando a leitura, toda a gente admira a moral evangélica. Todos lhe proclamam a sublimidade e a necessidade. Muitos, porém, assim se pronunciam por fé, confiados no que ouviram dizer, ou firmados em certas máximas que se tornaram proverbiais. Poucos, no entanto, a conhecem a fundo, e menos ainda são os que a compreendem e lhe sabem deduzir as consequências. A razão está, por muito, na dificuldade que apresenta o entendimento do Evangelho, que para o maior número dos seus leitores é ininteligível a forma alegórica e o intencional misticismo da linguagem fazem que a maioria o leia por desencargo de consciência e por dever, como leem as preces sem as entender, isto é, sem proveito. Passam-lhes despercebidos os preceitos morais, disseminados aqui e ali, intercalados na massa das narrativas. Impossível, então, apanhar-se-lhes o conjunto e tomá-los para o objetivo de leitura e meditações especiais. É certo que tratados já se hão escrito de moral evangélica, mas o arranjo em moderno estilo literário lhe tira a primitiva simplicidade, que ao mesmo tempo lhe constitui o encanto e a autenticidade. Outro tanto cabe dizer-lhe das máximas destacadas e reduzidas à sua mais simples expressão proverbial. Desde logo, já não passam de aforismos privados de uma parte do seu valor e interesse, pela ausência dos acessórios e das circunstâncias em que foram enunciadas. Aqui cabe mais um comentário, o alerta que ele nos dá, né, pela falta de entendimento. Ao lermos, muitos o fazem por desencargo de consciência, por obrigação, sem atentar para os preceitos morais e existentes em cada passagem. Cada passagem do Evangelho, ela é envolvida por esses preceitos morais do Cristo. Não temos que ter a obrigação temos, mas lermos
sem essa carga de responsabilidade. Lermos, prestarmos atenção, aproveitarmos a leitura e, principalmente, reflexões, né, dos trechos lidos são importantes, porque senão haverá simplesmente, eu estou lendo o Evangelho porque alguém me falou que é importante, ou porque algum espírito me orientou que eu lesse, ou passei na orientação da casa de Fabiano e lá me falaram que eu tenho que ler o Evangelho, e isso fica como uma carga, fica como uma obrigação, muitas vezes pesada. Então, lermos, procurarmos esse acesso, pequenos trechos, pequenas passagens, sem essa carga de responsabilidade, de desencargo de consciência. Eu li, mandaram eu li, e não pensamos naquilo, não avaliamos o que significa aquele trecho, e aquilo fica como uma obrigação, né? Isso até no início pode até ser dessa forma, mas depois temos que ir percebendo o valor dessas leituras, a importância que ela nos traz e, principalmente, ir nos moldando, ir nos adequando os nossos comportamentos de acordo com essas leituras, com essas mensagens morais do Evangelho. E também são reunidas nessa obra um código moral universal, quer dizer, é para todos, não é só para mim, não é só para você, é universal, é para o planeta, serve para a humanidade da Terra, né? E certamente para outros planos também. Mas, falando na Terra, serve para toda a humanidade terrestre, sem distinção de raça, de cor, de culto, de partido político, de ideologias, serve para todos nós. O trabalho de Kardec em ordenar e compilar os assuntos de forma didática é de facilitar ao máximo a nossa compreensão. Sabedores já, os espíritos já sabedores da nossa dificuldade em compreender, intuíram para que Kardec já fizesse um texto adequado à nossa compreensão, à nossa dificuldade, na verdade, em compreender. Há de se destacar que até isso os espíritos se preocuparam, até com isso, né? Até em facilitar a nossa compreensão, facilitar a linguagem, as explicações do Evangelho, para que a gente tivesse compreensão fácil dos temas, para facilitar o nosso entendimento. Acesso a todos os níveis culturais, não precisa ser uma pessoa com nível cultural elevado para poder entender, né? Eu não preciso ser um espírito aí formado em várias universidades para poder entender o Evangelho. Ele é compreensível, ele é acessível a todos os níveis. E, finalmente, ele é um convite à prática da moral do Cristo, né? Sem imposição nenhuma, não nos impõe, não nos obriga, ele nos convida, como ele diz, ele é um convite às reflexões, ele é um convite para nos mostrar o caminho correto que temos que seguir. E a responsabilidade de cada um de nós em divulgação do Evangelho, através da nossa prática, através da nossa conduta, através do nosso comportamento. Vamos exteriorizando e vamos mostrando para nós e para os outros que nos observam como está esse Evangelho dentro de nós, como estamos entendendo esse Evangelho através das nossas ações. É aí que nós demonstramos se nós estamos compreendendo realmente essa moral do Cristo. E avançando um pouco então na leitura, para terminar, esta obra é para uso de todos. Dela podem todos aurir os meios de conformar com a moral do Cristo, o respectivo proceder.
Aos espíritas oferece aplicações que lhes concernem de modo especial, graças às relações estabelecidas doravante e permanentemente entre os homens e um mundo invisível. A lei evangélica que os próprios Espíritos ensinaram a todas as nações. Já não será letra morta, porque cada um a compreenderá e se verá incessantemente compelido a pô-la em prática, a conselho de seus guias espirituais. As instruções que promanam dos Espíritos são verdadeiramente as vozes do céu que vêm esclarecer os homens e convidá-los à prática do Evangelho. Vemos então que esta obra é para uso de todos. E aqui no final do texto ele nos chama a atenção aos espíritas, que temos outras informações adicionais sobre o espiritismo e que, juntando isso com o texto do Evangelho, nos dará uma compreensão maior do mundo invisível e também, sem dúvida nenhuma, aumentando aí a nossa responsabilidade na aplicação desses conceitos morais que aprendemos. Temos à frente das outras crenças a responsabilidade por termos um acesso maior, uma compreensão, um estudo, um envolvimento com os outros textos espíritas. Temos a obrigação e a responsabilidade. E certamente isso nos será cobrado, acréscimo dessa responsabilidade por conhecermos outras questões espirituais. Então é isso. Espero que todos tenham momentos aí de reflexão sobre esse texto, que possamos agradecer a Deus esse acesso, essa oportunidade de estarmos falando sobre isso. Tenham todos uma boa noite, ficam todos em paz. Boa noite a todos vocês. Nessa noite estamos trazendo para a nossa palestra o tema infância, o espírito aqui encarnado em sua fase infantil. Muitas são as preocupações dos pais em relação à formação de seus filhos, à sua felicidade, porque na verdade o amor os preocupa diante das necessidades que esses pequenos seres serão levados ao longo das suas existências, porque são espíritos designados por Deus aos seus cuidados. Eles estão aqui encarnados sob sua responsabilidade. E então, nós vamos nos lembrar daquela passagem de Jesus, quando os discípulos tentaram impedir que aquelas crianças se aproximassem do Mestre. E esse episódio está registrado em Marcos, capítulo 10, versículos de 13 a 16. Então vamos a essa leitura. Então lhe apresentaram uns meninos para que os tocasse, mas os discípulos ameaçavam os que lhe apresentavam. O que vendo Jesus levou-o muito a mal e disse-lhes: deixai vir a mim os pequeninos e não os embaraceis, porque o reino de Deus é daqueles que lhes assemelham. Em verdade vos digo que todo aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. E abraçando-os e pondo as mãos sobre eles, os abençoava. Vamos reparar aqui que Jesus não disse que o reino dos céus era para aquelas crianças, e sim para aqueles que se assemelhassem a elas. Porque a infância é o símbolo da pureza de coração, contrastando assim com tudo que aparenta ter orgulho ou egoísmo. Nós temos que lembrar que a criança é um espírito antigo que habita aquele frágil corpo físico que ainda está em desenvolvimento. E segundo Sueli Caldas Schubert, em seu livro Mediunidade e Obsessão em Crianças,
Ela vai dizer no capítulo 1: quando uma criança nasce, traz consigo, além de traços semelhantes aos de seus pais e outros membros da família, possíveis deficiências ou aptidões, as peculiaridades inerentes à sua personalidade e um projeto de vida que ela própria irá concretizar, de acordo com seus pendores e potencialidades no contexto social a que será levada a viver. Isso é muito importante, porque o espírito, ele traz tendências, traz potencialidades que podem ser desenvolvidas. Mas muitas vezes o contexto social em que ele foi inserido o impede de desenvolver essas potencialidades. E isso é muito comum. Apesar das tendências que o espírito carrega, ele é impedido pelo meio social em que se encontra de desenvolver essas tendências. Porque são as necessidades que aquele espírito traz, as barreiras que precisa enfrentar e muitas vezes um direcionamento oposto às suas tendências, para que a sua programação se cumpra fielmente. Portanto, esses espíritos amorosos que nos acompanham para que sejamos direcionados para a finalidade daquela encarnação, eles estão sempre ao nosso lado. Vencer no mundo muitas vezes não faz parte da nossa trajetória evolutiva. E como muitos desses espíritos encarnados não vencem no mundo, numa visão assim materialista, cabe a nós que já temos algum conhecimento das necessidades materiais que muitos espíritos aqui encarnados precisam enfrentar, então cabe a nós o auxílio material, se pudermos. Mas no caso contrário, em especial, a nossa caridade moral, que engloba o não julgamento, a empatia com esses que nos chegam, não apenas através da nossa família consanguínea, mas muitas vezes se aproximam de nós pelas mais variadas situações. E vamos imaginar que esses tantos que nos chegam, que se aproximam de nós por obra do destino, entre aspas, muitas vezes já foram nossos entes queridos e agora, com a bênção do esquecimento, estão em busca do nosso auxílio através de outras roupagens para os fortalecer a seguir em frente. E já imaginaram chegarmos no plano espiritual e os reconhecermos como espíritos caros a nós e de forma distraída não termos os ajudado a prosseguir por puro egoísmo ou endurecimento do coração? E isso está escrito no Evangelho. Façamos a nossa parte por eles e principalmente por nós mesmos. Então, a infância é o período de repouso em que o espírito reencarnado esquece seus erros do passado e torna-se acessível a um novo aprendizado, a novas experiências que lhe permitem corrigir aqueles erros do passado. É o período de aperfeiçoamento, em que seu caráter pode ser reformado, pode ser transformado pela correção das suas más inclinações. Cabe justamente aos pais essa grandiosa tarefa de corrigir seus filhos, tarefa essa designada por Deus. A infância não é apenas útil, necessária e indispensável, mas é também uma consequência natural das leis de Deus que regem o universo. Portanto, o Evangelho vai falar da fraqueza culposa cometida por muitos pais, e na ânsia de serem mais queridos e de agradarem seus filhos, fazem-lhes todas as vontades, sem refletir no papel que lhes foi designado por Deus para a corrigenda dos defeitos neles enraizados. Que apesar da aparência infantil, eles são espíritos que encarnaram aqui com a finalidade de progredirem.
na questão 109 do livro O Consolador, Emmanuel é questionado: o período infantil é o mais importante para a tarefa educativa? E a resposta: o período infantil é o mais sério e o mais propício à assimilação dos princípios educativos. Aos 7 anos, até aos 7 anos, o espírito ainda se encontra em fase de adaptação para a nova existência que lhe compete no mundo. Nessa idade, até os 7 anos, ainda não existe uma integração perfeita entre ele, o espírito, e a matéria orgânica. Suas recordações do plano espiritual são, por isso, mais vivas, tornando-se mais suscetível de renovar o caráter e estabelecer novo caminho na consolidação dos princípios de responsabilidade, se encontrarmos pais legítimos representantes do colégio familiar. Eis porque o lar é tão importante para a edificação do homem e porque tão profunda é a missão da mulher perante as leis divinas. Passada a época infantil, credora de toda vigilância e carinho por parte das energias paternais, os processos de educação moral que formam o caráter tornam-se mais difíceis com a integração do espírito em seu mundo material orgânico. E atingida a maioridade, se a educação não se houver feita no lar, então só o processo violento das provas rudes no mundo pode renovar o pensamento e a concepção das criaturas, porquanto a alma reencarnada terá retomado todo o seu patrimônio nocivo do pretérito e reincidirá nas mesmas quedas, se lhe faltou a luz interior dos sagrados princípios educativos que vêm por parte dos pais. E voltando ao livro Mediunidade e Obsessão em Crianças, a autora ainda vai nos relatar: sendo a criança um espírito reencarnado, traz impresso em seu inconsciente o acervo de conhecimentos e conquistas anteriores, que se traduzem durante a vida terrena em forma de aptidões, tendências, preferências, limitações, bloqueios, traumas, que constituem todo o conjunto de facilidades e dificuldades nas múltiplas áreas de sua atuação, e que irão influenciar o processo do seu desenvolvimento, educação, formação de caráter, para também compor a sua personalidade atual. Então se deduz que a cada encarnação o espírito, sem perder a sua individualidade, ele assume uma nova personalidade, decorrente de suas necessidades mais angustiantes. Assim, ele está sempre vivenciando novas experiências, como, por exemplo, desenvolvendo em determinada existência uma aptidão artística para cuja atividade ele encontrará facilidades, ou aprimorando uma propensão para a mecânica, para a matemática, para o exercício da medicina, da engenharia, para pesquisas científicas e tantas outras profissões. Como também ele poderá renascer em um meio onde não tenha condições de exercer essas determinadas tendências, embora elas estejam latentes em seu íntimo, como uma prova que vai ser necessária por tê-las usado de forma prejudicial para si e para outros em outra existência. Em contrapartida, a fim de burilar o seu caráter no âmbito dos valores morais, passará por experiências e situações que o motivem a isso. No livro dos Espíritos, na questão 383, Kardec vai perguntar aos espíritos: qual é, para o espírito, a utilidade de passar pelo estado de infância? E a resposta: encarnando com o objetivo de se aperfeiçoar,
espírito durante esse período é mais acessível às impressões que recebe, capazes de lhe auxiliarem o adiantamento para o que devem contribuir os incumbidos de educá-lo, no caso aqui, os responsáveis pela educação daquele espírito. A infância é, pois, o período propício para que sejam introjetados no íntimo do espírito recentemente reencarnado os novos valores, através da aquisição de hábitos, condutas, vivências que o enriqueçam e o preparem para o decurso de sua vida terrena. E Joana de Ângeles vai dedicar à infância, no seu livro SOS Família, psicografia de Divaldo Pereira Franco, um capítulo intitulado Deveres dos Pais. Então vamos lá a essa leitura. Por impositivo da sabedoria divina, no homem a infância demora mais período do que em outro animal qualquer. Isso porque, enquanto o espírito assume a pouco e pouco o controle da organização fisiológica de que se serve para o processo evolutivo, quer dizer, a organização do corpo, enquanto essa formação integral do corpo ela é longa, então mais fácil se fazem as possibilidades para a fixação da aprendizagem e a aquisição dos hábitos que o nortearão para toda a existência planetária. Como dissemos há pouco, a importância desse período infantil na reformulação do caráter daquele espírito. Como decorrência, grande tarefa se reserva aos pais no que tange aos valores da educação, dos deveres que não podem ser postergados sob pena de lamentáveis consequências. Os filhos, esse patrimônio superior que a divindade concede por empréstimo, então, esses filhos, através dos liames que a consanguinidade enseja, facultam o reajustamento emocional de espíritos antipáticos entre si, a sublimação de afeições entre os que já se amam, o caldeamento de experiências e o delinear de programas de difícil estruturação evolutiva, pelo que merecem todo um investimento de amor, de vigilância e de sacrifício por parte dos genitores. A união conjugal propiciatória da prole edificada em requisitos legais e morais constitui motivo relevante que não deve ser confundida com as experiências do prazer que se podem abandonar em face de qualquer conjuntura que exige reflexão, entendimento e renúncia de algum ou de ambos os nubentes. Os deveres dos pais em relação aos filhos estão inscritos na consciência. Evidentemente, as técnicas psicológicas e a metodologia da educação tornam-se fatores nobres para o êxito desse cometimento. Entretanto, o amor, que tem escasseado nos processos modernos da educação com lamentáveis resultados. Então, esse amor possui os elementos essenciais para o feliz desiderato. No compromisso do amor estão evidentes o companheirismo, o diálogo franco, a solidariedade, a indulgência e a energia moral de que necessitam os filhos no longo processo da aquisição dos valores éticos, espirituais, intelectuais e sociais. No lar, em consequência, prossegue sendo na atualidade de fundamental importância no complexo mecanismo da educação. Nesse sentido, é de essencial relevância a lição dos exemplos, a par da assistência constante de que necessitam os caracteres em formação, a argila plástica que deve ser bem modelada. Então, esses espíritos são como uma argila plástica que podem ser modelados. No capítulo da liberdade, esse fator basilar nunca deixar
esquecido o dever da responsabilidade. Liberdade de ação e responsabilidade dos atos, ajudando no discernimento desde cedo entre o que se deve, convém e se pode realizar. Portanto, pessoal, a tarefa dos pais ou dos responsáveis pela criança requer uma responsabilidade imensa diante daquilo que nos comprometemos antes de nossa encarnação. É uma questão de dever que está impregnada em nossa consciência e da qual não podemos fugir. Se nos afastarmos dessa tarefa, a nossa consciência irá nos cobrar. E como diz o Evangelho, se a dedicação dos pais foi intensa, mas os filhos pouco evoluíram na parte moral, sua consciência pode ficar tranquila, pois fizeram todos os esforços possíveis e o insucesso do seu empenho será certamente recompensado numa outra existência. É da lei de Deus que a justiça seja feita. Então vamos agradecer a Deus por essas lições de hoje que nos chegaram, procurando assimilar a cada dia o valor desses ensinamentos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo o mal. Muita paz a todos e até uma próxima oportunidade. Que assim seja.